Em primeiro lugar, o Flamengo não tem dinheiro para contratar o Kleber. Mas não tem dinheiro para pagar nem o... Pelo amor de Deus, vai contratar um dos melhores centroavantes do Brasil atualmente? Com que dinheiro? Não era o momento ali, talvez, de alterações mais ofensivas? Por que essa postura a mesma do jogo de ida durante boa parte aqui do jogo da volta? Porque é o Flamengo. Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Mengão destruiu o Atlético Paranaense e, para quem não sabe, o Atlético Paranaense nasceu querendo ser Flamengo. Vou contar essa história para vocês. Em relação ao Andrei Santos, jogador do Vasco, ele que faria, jornalista, falou que é quase impossível ele vir para o time do Flamengo. Pedrão carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo, na minha opinião. Em relação ao Rodinei, reconhecimento. O moleque tá jogando pra caramba. E sobre o Vitinho, Flamengo e agentes dele tentam ali negociar ele antes de encerrar, né, o seu contrato no final do ano, que ele tem contrato até dezembro. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram partidas gratuitas da Bundesliga ao vivo e também curte o melhor momento do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Baixe o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E agora a gente vai falar sobre um fato muito curioso, que é sobre como surgiu o Atlético Paranaense, né? Time aí que tem uma inveja tremenda do Flamengo, treme as pernas, tenta apelar, mas não deu não, a gente se classificou. E a origem do Atlético Paranaense é como se ele fosse um filho nosso. Se vocês não sabem, em 1924 o Atlético Paranaense surgiu com a intenção de ser o Flamengo lá daquela região. Quando eles fundaram ali o gramado, botaram ali, inauguraram o gramado, inauguraram ali uma pequena arquibancada, adivinha qual era o trecho que estava escrito ali? Uma vez Atlético, sempre Atlético. Além disso, jornais da época davam conta de que eles estavam copiando o time do Rio de Janeiro, o Flamengo, e que os torcedores aprovavam usar uniformes iguais e o escudo também ser igual. Então, não adianta o Atlético Paranaense ficar chorando, ele é o nosso filhão e a gente tem que tratar bem o filho. Fomos lá, só fizemos 1-0 e ainda demos uma bicicleta de presente para eles. Por mais que eles neguem essa situação e falam que não foi a junção do América com o Internacional que gerou essas cores. Não tem essa situação não, porque o escudo, conforme vocês viram aí, é idêntico ao do Flamengo. Os uniformes, até a década de 80, eram idênticos, uma cópia escarrada do time do Flamengo, uma cópia assim, idêntica mesmo. Quando o pessoal fala, não, ele é cuspido, escarrado, idêntico à pessoa. Então é isso, todos os uniformes eram idênticos ao do Flamengo. Por mais que eles neguem, eles tentam copiar a gente, só que nunca serão, né? Nunca serão. Apesar do Filipão ter falado aquilo no começo do vídeo, numa época antiga, mas o Atlético Paranaense tem sim uma origem no time do Flamengo. Então o nosso filho a gente tratou bem e só fez 1-0, para não fazer eles sofrerem muito. E nação rubro-negra, reconhecimento. Rodinei está merecendo esse reconhecimento, está batendo o bolão, foi responsável pela jogada que saiu o gol, né? Ele deu aquele cruzamento, a assistência maravilhosa para o Pedro. Graças a Deus o Arrascaeta não achou aquela bola, porque se o Arrascaeta acha, é capaz de não sair o gol, mas a bola passou e o Pedro fez um golaço. E o Rodinei, que já não é de hoje, vem jogando um futebol de alto nível. Após o Vidal chegar aí e falar lá que ele era um monstro em campo, que corria pra caramba, ele vem jogando um futebol muito, muito bom. Vem deixando a torcida do Flamengo dividida, vem deixando, né, a torcida do Flamengo dividida em relação à renovação dele. A verdade é a seguinte, um jogador que era posto em escanteio, né, desde que ele chegou, comeu pão realmente que o diabo amassou, foi responsabilizado por várias derrotas ali, realmente ele dava muita brecha na marcação, mas hoje em dia ele melhorou na parte defensiva e na parte da frente, é como o Vidal diz mesmo, ele é um jogador ali, um monstro mesmo na lateral direita, e está merecendo sim, pelo menos uma renovação de um ano, né? Pra gente não perder ele gratuitamente para nenhum clube. Ele é feliz aqui no time do Flamengo, e como ele está entregando futebol que vale a pena a gente renovar, por mim, hoje em dia vale sim a gente renovar com o Rodinei, parar para conversar, trocar uma ideia, porque ele está realmente jogando muito bem o futebol, né? É isso, reconhecimento, parabéns Rodinei por dar essa volta por cima. Você é um jogador de altíssimo astral, tá?
O que a gente vê nos vídeos, ele é no dia a dia, o astral lá em cima. Acho que até o jeito dele mesmo ajudou a manter a cabeça dele tranquila depois de tanta pressão, né, da torcida. Pressão também, com certeza deve ter cobrança de técnicos anteriores aí, mas graças a Deus hoje em dia ele vem jogando o fino da bola. E para você, merece renovar ou não? Por favor, coloque aqui nos comentários a sua opinião. E agora, o que falar do Pedro? Que falar do Pedro? O que ele fez foi antológico. Foi como disse aí o narrador do Sport TV, se eu não me engano. O gol que ele fez foi puscas que pariu. O narrador mandou essa no ar e mandou muito bem, né? É um gol que merece ser lembrado pelo Puscas. Ainda mais um jogo decisivo desse. 1-0 time do Flamengo. Gol de bicicleta do Pedro. Carimbou o passaporte para a Copa do Mundo. É um jogador que o Tite mesmo falou da entrevista na rádio após o jogo e falou: esse jogador diferenciado, rasgou elogios a ele e falou que sim, está fazendo falta esse tipo de jogador na seleção. Então, com essa declaração do Tite, após a partida que o Pedro fez e tudo que o Pedro vem fazendo nas últimas partidas, para mim, está carimbado o passaporte dele para a Copa do Mundo. E, infelizmente, a gente vai perder ele por alguns jogos, caso ele seja convocado, né? Mas é aquilo. Copa do Mundo. A chance do Pedro ser o centroavante titular da seleção, ela existe. E é uma grande possibilidade. Ainda mais com o estilo de jogo dele, que o próprio Tite falou que sente falta de jogador desse na seleção brasileira. Então, parabéns, Pedro. Boa viagem até a Copa do Mundo. Mereceu mesmo. Bota minha mão no fogo aí que quando o Tite fizer a convocação final, o nome do Pedro vai estar no meio. Tomara que ele não bote 1 milhão de jogadores do Flamengo. Umzinho tá maneiro. E se chamar, tem que ser titular para a gente curtir o jogador do Flamengo lá na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Aí vale a pena a gente ceder um jogador, porque realmente é um dos maiores eventos que tem no mundo. E a seleção, com o jogador do Flamengo de camisa 9, dá até para torcer para o Canarinho quando tem jogador do Flamengo. E se for titular, tem que ser titular para a gente poder ali ficar feliz e achar, né, que o Flamengo está jogando. Pelo menos um gostinho de ver o preto e vermelho, mesmo que seja por debaixo ali do uniforme da seleção, no coração do Pedro, a gente vai saber que sim, pelo menos tem um uniforme preto e vermelho no coração do centroavante. Tomara que tudo dê certo para o Pedro. E vocês acham também que ele carimbou o passaporte para a seleção? Por favor, para a Copa do Mundo? Por favor, coloque aqui embaixo do vídeo. E agora sobre mercado da bola, falando sobre Andrei Santos, que é um jogador cria do Vasco da Gama, ótimo jogador, que as notícias davam conta que o Flamengo está sondando essa situação, mas o Eric Faria mandou a real sobre essa situação, né? Andrei Santos, um ótimo jogador, camisa 8 do Vasco, meio campista ali, e em relação à condição para ele vir para o time do Flamengo, é a seguinte: ele tem um contrato de que dá conta, se pagar 14 milhões de reais, a gente consegue a contratação dele. Qualquer clube no Brasil, para mercado interno, ele vale 14 milhões. Só que o Eric Faria deu um banho de água fria aí para quem achava que o Flamengo poderia contratar ele. Ele falou que é quase impossível o Flamengo conseguir contratar ele, porque a 777, né, que é a SAF aí do Vasco, já está ali conversando para renovar com ele, já está dando uma valorização salarial nessas negociações, já está fazendo o contrato dele ali ficar mais recheado de dinheiro. E essa situação dele ser vendido para um time do Rio de Janeiro, principalmente o Flamengo, segundo o jornalista Eric Faria, que é muito bem informado, falou que é quase impossível. Então é melhor a gente esquecer essa situação. O jogador, se fosse negociado aí, eu acredito com o Palmeiras, com o Corinthians, ele poderia até ser negociado. Com o Flamengo é quase impossível. E uma outra, o Barcelona já chegou, já ofereceu um valor muito mais alto do que é o valor para a venda dele, e o Vasco não vendeu, com certeza de acordo ali com o jogador, porque se o jogador quisesse, como tem essa cláusula, era só pagar e ele ir embora. Mas a situação é essa aí que o Eric Faria passou, ok? E segundo a Raíssa Simplício, o Flamengo pretende aí, os agentes também do Vitinho, pretendem com que ele saia antes do término do seu contrato, né? O jogador tem contrato até dezembro, é um jogador que não vem sendo utilizado, perdeu muito espaço no time do Flamengo, e a verdade é a seguinte, né, galera? Ele chegou como status de estrela, mas só que a personalidade dele não é essa, ele é um jogador tímido, personalidade dele, ele como jogador no dia a dia, como pessoa também,
Ele é muito tímido. E isso, eu acredito, que tenha atrapalhado ele no time do Flamengo. E depois de alguns anos vestindo o manto, ganhando um valor altíssimo de salário, para quem não sabe, o Vitinho ganha em torno de 800 a 1 milhão de reais por mês. E infelizmente, até hoje, não mostrou para o que veio. Eu acho uma boa os agentes dele procurarem outro time. Chegou uma proposta da Grécia há um tempo atrás, mas o Flamengo não negociou. Eu acharia bom negociar o que puder fazer para o Vitinho poder seguir o seu rumo e ser feliz, que ele vai. Ele é um ótimo jogador que tem qualidade, chutando, tem um drible, né? Apesar que ele tinha mais o drible antes de vir para o time do Flamengo. O psicológico dele afetou, apesar dele estar ganhando 1 milhão por mês, né? Mas eu acho que pesou aí a pressão, aquela carga de ser o jogador mais caro de todos os tempos, pelo menos até aquela época que ele foi contratado. E é aquilo, né, gente? Ele deu até uma entrevista, falou sobre isso, falou que era pesado esse fardo de ter que ser o jogador mais caro, né, que o Flamengo já fez a contratação. E aí ele não conseguiu mostrar dentro de campo, entregar, né, o investimento que o Flamengo fez nele. Ele, para vocês saberem, a gente já gastou mais de 100 milhões de reais com o Vitinho. E infelizmente ele não deu retorno, mas é isso. Tomara que os empresários dele achem um time bom para ele ir e que ele seja feliz. Até mesmo se for antes do término do seu contrato, o Flamengo não vai se opor aí a ele fechar com outro clube. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!